Quem é você? Bom, eu sou Guto Pasco, sou cineasta, mas sou ator também. A minha formação inicial é como ator, entrei na área artística como ator, mas nos últimos anos eu tenho me dedicado mais à questão da produção cinematográfica de televisão, focado mais na questão da direção, trabalho como diretor de cinema e televisão. Também sou roteirista, né, e tenho uma produtora de cinema aqui em Curitiba, que é a GP7 Cinema, e onde eu viabilizo meus projetos pessoais e profissionais, e também estou produzindo agora projetos de cinema e de televisão também de colegas aí da área. Bom, mas até chegar aí foi um longo percurso. Eu sou nascido em Prudentópolis, que é aqui na região centro-sul do Paraná, numa colônia rural de imigrantes ucranianos. A minha família tem origem ucraniana, eles imigraram para o Brasil em 1896, tanto da parte dos pais quanto da parte do pai e da mãe, então 100% de origem ucraniana, vieram na primeira leva de imigrantes ucranianos para o Brasil. Nós tivemos 3 levas de imigração ucraniana para o Brasil e os meus familiares vieram na primeira leva em 1896. Então, portanto, aí 120 anos que a família saiu da Ucrânia. E eu estou falando da Ucrânia porque isso acabou depois refletindo diretamente no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Está tudo muito conectado com essa experiência ucraniana. Então eu nasci nessa colônia rural, eu sou, portanto, já a 3ª geração da família nascida aqui no Brasil, mas sou o primeiro filho de 11, os ucranianos, é cultural entre os ucranianos terem famílias grandes, pelo menos era até agora, recentemente, e isso não é à toa também, porque essas primeiras levas de imigrantes ucranianos eles eram sobretudo agricultores, então precisavam de mão de obra, então as famílias tinham bastante filhos também para colaborar nesse quesito. Meus pais são agricultores, então até os 11 anos de idade eu vivi numa colônia rural ucraniana ali em Prudentópolis. Então eu nasci nessa colônia, primeiro filho de 11, e por eles serem muito apegados às suas tradições, aos seus costumes, eu até os 8 anos de idade eu não falava português, nenhuma palavra. Eu passei a ter contato com a língua portuguesa quando fui para a escola, já com idade avançada, porque uma criança entra na escola na primeira série, no ano que completa 7 anos, eu já tinha 8 anos completos quando entrei na primeira série, porque eu esperei a irmã abaixo, na segunda filha, a completar a idade escolar para que fôssemos juntos para o colégio, para que ficasse mais fácil a convivência social, uma vez que nenhum de nós falava a língua portuguesa. Então foi bastante difícil esse início escolar em função dessa questão linguística. Evidentemente foi um período de bastante dificuldade na escola, porque a língua portuguesa não é uma língua simples quando a gente não tem conhecimento dela. Dizem que é uma das mais difíceis, talvez seja. E eu fui alfabetizado ucraniano e fui ter esse primeiro contato com a língua portuguesa, então eu tinha bastante dificuldade. E também tinha uma certa aversão à própria língua, porque eu não entendia, o que eu acho que faz parte do processo natural. Qualquer coisa que a gente não entenda, a gente tem o hábito de dizer que talvez não goste. Eu dizia que não gostava de estudar português, não gostava da maioria das disciplinas porque eu não entendia, mas em compensação eu tinha uma facilidade com as outras disciplinas mais lógicas, matemática, física, química também, tinha uma certa facilidade. E em função dessas questões ucranianas, os ucranianos eles preservam um conjunto de valores familiares e culturais e religiosos, né? Tem uma questão religiosa para os ucranianos que é muito cara, né? Por exemplo, em Prudentópolis, é um município que tem 52 mil habitantes hoje, 75% desses moradores no município são de origem ucraniana. Então, proporcionalmente, é o município que mais tem ucranianos no Brasil. Então, a pequena Ucrânia brasileira está ali em Prudentópolis. A questão religiosa, só igrejas ucranianas
com a sua arquitetura bizantina, com seu rito específico oriental. São 35 no município, 35 igrejas ucranianas em Prudentópolis. Aqui em Curitiba e região metropolitana nós temos 17 igrejas. Então eles são muito apegados às questões religiosas. Consequentemente, a minha família também é, né? Então isso foi uma coisa que esteve muito presente sempre na família. E por eu ser o primeiro filho, meu pai teria feito uma suposta promessa que o primeiro filho seria padre ou então freira se fosse uma garota, a primeira filha, né? E eles levam essas questões religiosas muito a sério, né? Evidentemente que eu não queria ser padre, né? E quando eu tinha 11 anos de idade, o desejo natural dos meus pais foi colocar num seminário ucraniano. Eles queriam que eu fosse padre, então o caminho natural era ir a um seminário. Lá em Prudentópolis mesmo tem um seminário lá ucraniano chamado São José. Até lá a gente faz uma brincadeira que a maior indústria do município é o seminário, que é uma fábrica de padres, né? E é interessante porque hoje padres aqui do Brasil, principalmente de Prudentópolis, formados no seminário dos padres basilianos, eles saem daqui para ir atender outras comunidades ucranianas na diáspora. Hoje a gente fala de 33 países que tem comunidade ucraniana constituída e tem padres que saem daqui que vão servir a própria Ucrânia, né? Então, evidentemente, eu não queria ser padre e me rebelei já nesse período, muito jovem ainda, contra esse fato. E saí de casa. Saí com 11 anos de casa e nunca mais voltei. E desde então eu tive que me virar aí sozinho no mundo, né? Sobreviver da forma que dava. Claro que isso também trouxe consequências, né? Então, e à medida que eu me afastei ali da família, também fui continuar os estudos, ou tentar continuar os estudos, tive que desde então trabalhar para sobreviver. Eu também fui pegando cada vez mais uma aversão ao próprio universo ucraniano. Primeiro pela questão religiosa, essa desavença familiar em função dessa questão religiosa. Hoje a gente usa muito o termo bullying. Naquela época, pelo menos, eu não era próximo esse termo. E a minha infância, a infância nem tanto, mas a adolescência, ela foi uma adolescência muito de revolta com essas questões, porque eu sofri muitas humilhações em função dessa questão ucraniana. Porque foi natural o fato de não saber falar português até então. Quando eu saí de casa, eu ainda falava muito mal português, muito mal mesmo, né? Então eu tinha passado de ano escolar até ali, provavelmente porque os professores tinham pena, não porque eu tivesse adquirido um conhecimento de fato, porque eu não entendia quase nada do que se estudava, né? E aí quando eu saí de lá, de Prudentópolis, dessa aldeia natal, de uma comunidade de imigrantes ucranianos, aquela colônia rural, todos na colônia eram ucranianos, então em casa a gente só falava ucraniano, só saía de casa para ir para a roça ou para a igreja. Na igreja só se falava e se rezava em ucraniano. Então eu não tinha um outro convívio social a não ser com os ucranianos, né? E aí comecei esse convívio social na escola, com essa dificuldade. E aí depois, quando eu saí de casa, eu caí nesse mundo nosso globalizado, contemporâneo. Evidentemente as dificuldades também foram enormes, né? E a revolta aumentou porque aí eu continuei os estudos e no colégio eu era o fantoche da molecada, porque falava tudo errado, nada correto, né? E isso passou a ser um grande problema, porque pode não parecer hoje, mas eu era, não tímido, mas eu acho que eu era retraído, não era uma questão de timidez, tinha uma certa retração, devia ser muito divertido, evidentemente, para os outros moleques, aquele polaco ranhento, como eles me chamavam, e eu era uma espécie de fantoche, quase todo dia lá eu levava, era sacaneado, eu levava lá algum sopapo, algum empurrão, alguma porrada dos moleques. Mas tinha uma questão evidente de orgulho, né, que quando eu chorava sempre escondido, né. E às vezes entrava lá no tapa com a molecada, sempre levava a pior, mas tinha uma questão ali muito forte de
de orgulho de não chorar na frente deles. E aí teve um fato que foi muito importante, que acabou depois direcionando as minhas escolhas de vida. Num desses dias no colégio, isso na 5ª série, isso aqui em Curitiba já, num dia no recreio, no intervalo, né? Na hora eu fui naquelas cantinas tradicionais de colégio, né? E comprei lá uma coxinha, aquelas coxinhas maravilhosas que você pega aqui e escorre, né, óleo no meio dos dedos, né? Tava ali com a minha coxinha, veio um desses moleques e me deu tapa na minha mão e minha coxinha saiu rolando, né? E aí eu fiquei pé da vida, fui lá, catei minha coxinha e fui atrás do colégio chorar, escondido. E era um colégio com 2 andares, e atrás do colégio, na beira do muro, ninguém nunca aparecia lá. Então fui lá, estava lá chorando, comendo minha coxinha. Por um acaso aparece uma professora lá e me acha naquela situação. Então aquilo foi mais humilhante ainda, né? Levar lá umas porradas fazia parte do processo, né? Mas aí ser pego chorando, escondido por uma professora, era muito constrangedor, ou muito mais constrangedor. Só que esse dia foi um dia que mudou depois a minha trajetória por completo. Ela, na tentativa de entender o que estava acontecendo, saber porque eu estava chorando, aí eu com aquilo já com aquela carga já de muito tempo, eu desabei a chorar e passei a ter uma espécie de convulsão de choro, não conseguia parar de chorar. E ela ali tentando me ajudar, e chegou num determinado momento, então eu consegui desabafar e falar que não aguentava mais aquela situação, que todo dia a molecada zoava comigo e algo assim, em função do meu problema com a língua portuguesa. Aí ela, muito calmamente, falou assim: olha, todo mundo aqui no colégio sabe que você tem esse problema. Às vezes nas reuniões daqui de professores ou algo assim, não sei como é que eram as reuniões deles, coloca-se essa situação em pauta, só que a professora de língua portuguesa, ela não era a professora de língua portuguesa. A professora de língua portuguesa não tem como resolver teu problema dentro da sala de aula. Eram 42 alunos naquela classe. Tem 40 e poucos alunos. Não sei se hoje as turmas ainda continuam enormes. Suponho que sim, colégio público deve ter ainda um número grande de alunos. Ela tem que dar uma atenção igual para todos os alunos no colégio, da classe. Não tem como dar uma atenção específica para você. Você vai ter que resolver isso de uma outra forma. Ela falou assim: olha, tocou o intervalo. Tinham mais 2 aulas. Né? Ela falou assim: olha, volta para a sala, assista as tuas 2 últimas aulas, mas nossa conversa não terminou. Eu quero continuar conversando com você sobre essa questão tua. Então hoje ainda, não vai embora sem antes subir na biblioteca falar comigo. A biblioteca ficava no 2º andar do colégio. E aí o meu maior desespero, preocupação, implorei que ela não contasse nada para ninguém, que eu tinha desabafado com ela, falado que os outros moleques batiam em mim, principalmente para o diretor. Minha preocupação é que ela fosse falar para o diretor do colégio que tinha uma situação ali, e aí isso piorasse a minha questão com os demais meninos. Mas ela falou: não, fica tranquila, fica entre nós, só que nós temos que continuar essa conversa quando terminar a aula. E era uma sexta-feira isso. E quando terminou a última aula, a 5ª aula do dia, eu corri para o banheiro e fiquei não sei quanto tempo, mas suponho que entre 15 e 30 minutos no banheiro, trancado. Primeiro que eu não queria que ninguém me visse indo falar com ela. Mas o motivo principal, eu tinha, no fundo, uma esperança que ela tivesse esquecido ou desistido de me esperar e fosse embora e aquilo ficasse encerrado ali mesmo, que essa conversa não continuasse. Aí eu subi a escada que dava acesso ao 2º andar e a escada desembocava bem na porta da biblioteca, que tinha um vidro, e ela me viu, eu tentei voltar, ela me chamou e falou: senta aí, Piá. Me fez sentar lá na mesma biblioteca, onde ela estava, já sentada, frente a frente, sentado com ela, e ela continuou a conversa. Eu falei assim: olha, eu vou te ajudar, eu vou tentar te ajudar. Na verdade, só você pode ajudar a resolver teu problema. Né? Eu posso te ajudar a resolver teu problema, mas você que vai ter que resolver. Ela falou assim: só tem uma forma de você aprender o português de uma forma relativamente rápida e correta. Aprender a falar corretamente o português, aprender a escrever o português corretamente e tal. Você tem que ler, e tem que ler muito. Não existe outro caminho para quem está na situação que você está. E ela tinha um livro sobre a mesa dela, Memórias de um Sargento de Milícias. Esse foi o primeiro livro
que ela me fez ler. E vamos combinar que não era um livro simples para quem estava naquela situação, naquele momento, né? E ela falou assim, olha, você tem que ler muito, nós vamos fazer um acordo. Assim, olha, você vai ter que ler esse livro aqui. Hoje é sexta-feira, você vai levar esse livro com você. E na próxima sexta, quando terminar a aula, antes de você ir embora, você vai voltar aqui e eu vou estar te esperando nessa mesma mesa. E você vai me trazer o livro e eu vou te dar outro livro para você ler. A partir de hoje, você vai ter que ler um livro por semana. Temos um acordo? Aí, meio constrangido, falei, temos. E ela falou assim, só que tem uma situação. A única forma de eu saber que você de fato cumpriu a sua parte do acordo, você vai sentar aqui, antes de ir embora, você vai ter que me contar a história do livro. Porque é a única forma que eu tenho de ter certeza que você fez a tua parte. Eu sei que você pode não entender muita coisa no começo, mas não tem problema. Você vai contar aquilo que você entendeu ou supostamente entendeu, mas você vai ter que contar. Temos acordo? Temos. Aí eu levei esse primeiro livro, e assim foi. Semana a semana ela me trazia um livro, eu contava a história e ela me dava um novo livro para ler. Já ao término desse primeiro ano, desse processo, eu já conseguia ler melhor. Não era ainda fluente, mas eu já conseguia ler. E realmente isso foi ajudando. Aí quando chegou na última semana de aula, na sexta-feira, entreguei o último livro, contei a história para ela, ela falou assim, pois é. Agora a gente tem um problema, a gente entra... Problema não, né? Mas agora a gente entra... Tem uma questão, a gente entra em férias, só que você não pode interromper teu processo. Não interrompa o processo porque senão você vai regredir esse pouco que você avançou. Leia qualquer coisa. Ela pediu licença e saiu da biblioteca, pediu para que eu aguardasse. E acho que o diretor do colégio, ele estava lá ainda, ela foi lá, conversou com o diretor, e voltou com 2 folhas de papel sulfite em branco, botou na mesa, foi lá na biblioteca e voltou com um maço de livros. Ela contou lá no calendário quantas semanas nós teríamos de férias até o retorno das aulas no ano seguinte. Não lembro quantas, uns 2 meses de férias, então deve ter dado lá 8, 10 livros. Pegou o número correspondente de semanas de férias de livros na biblioteca, botou a relação, o nome dos livros nas 2 folhas, fez com que eu conferisse com ela o estado de cada livro e fez eu assinar o termo de responsabilidade que eu estava levando aqueles livros que eram públicos, era da escola. Esse livro não é seu, não é meu, é do colégio, é de todos, então o diretor autorizou que você leve esses livros para casa, mas no primeiro dia de aula você vai ter que trazer eles na mesma condição que você está levando. Então fez eu assinar esse termo. Aí eu levei esses livros para ler no período de férias. E aí, antes de sair, ela disse mais uma coisa, só que nós temos mais uma outra questão aqui. Eu não vou estar aqui toda sexta-feira para que você me conte a história do livro, porque nós vamos estar de férias. Então, mas você não vai ficar imune da sua responsabilidade. Em vez de você me contar a história, como você fez durante o ano todo do livro que você leu naquela semana, você vai ler o livro e imediatamente você vai fazer uma redação sobre a história do livro. E aí assim fizemos esse novo acordo. Eu levei esses livros, a cada livro que eu lia eu fazia uma redação, e no primeiro dia de aula, no ano seguinte, eu entreguei na segunda-feira, no primeiro dia de aula, os livros para ela. Ela conferiu os livros, se estavam todos de acordo como tinham saído, e ficou com um massinho de redações. Ela falou assim, olha, deixa essas redações comigo, eu vou dar uma olhada nelas, e na sexta-feira a gente continua a nossa conversa. Na sexta-feira eu te espero na biblioteca, nesse mesmo lugar nosso de sempre. Na sexta-feira eu fui então encontrar com ela, e ela estava lá novamente com um livro. Falou assim, a gente vai continuar durante esse segundo ano, o ano inteiro, você vai continuar lendo um livro por semana. Só que, em vez de você agora contar a história do livro como você fez o ano inteiro, você vai fazer a mesma coisa que você fez agora no processo das férias. A cada livro que você lê, você vai fazer uma redação do livro. E todas as redações que eu deixei na segunda-feira de retorno das férias, ela estava com todas elas corrigidas. As redações estavam todas assim coloridas de vermelho. Naturalmente tinha muito erro de português, das mais variadas formas de erros, de concordância verbal, carroça, caroça, escrito com R, com S, enfim,
tudo que você possa imaginar, porque eu escrevia tudo errado. Ela pacientemente me explicou, erro por erro de todas as redações, por que estava errado, o que estava errado, se era uma conjugação verbal ou algo assim, e me aplicou, no bom sentido, um castiguinho. Falou assim, olha, cada erro que você cometeu em cada uma dessas redações, os livros que você leu nas férias, você vai ter que fazer um castiguinho, e você vai ter que escrever no mínimo 10 vezes essa palavra ou essa frase, para você nunca mais esquecer como se escreve corretamente. E aí eu tive que fazer esse castiguinho. E a partir daquele momento, eu continuei lendo um livro por semana. Então toda semana ela fazia a redação do livro, daí ela corrigia a redação e eu tinha que aplicar o castiguinho para não esquecer mais aonde estava o problema. E assim, com essa boa ação dessa boa alma, eu fui gradativamente evoluindo na língua portuguesa. Foi assim que eu aprendi e entendi o idioma português. E nesse segundo ano, no segundo semestre, que era na 6ª série, algo também aí de novo aconteceu. Na quarta-feira nós tínhamos as 2 últimas aulas de língua portuguesa. Aí na terça-feira a professora falou assim, olha, amanhã nós não vamos ter as aulas aqui na escola, porque nós vamos ver uma peça de teatro. E aí foi uma festa na sala, uma algazarra. Eu não sabia o que era teatro, o que era uma peça de teatro. Nunca nem tinha ouvido falar de teatro. Mas me chamou a atenção que o pessoal ficou muito empolgado. Falei, pô, deve ser alguma coisa interessante, deve ser uma coisa boa. Mas evidentemente eu fiquei com vergonha também de perguntar o que era aquilo, porque senão ia ser mais um motivo de zoeira para cima de mim. Falei, bom, eu vou junto, vai ser amanhã, então eu espero até amanhã para descobrir. Então na quarta-feira o diretor lá conseguiu um ônibus, eram 2 ônibus com um vereador, sei lá, alguém assim, nesse sentido. E fomos nós ver uma peça de teatro. Eu até hoje tento lembrar que teatro era. Não consigo associar, porque eu tinha isso foi em 1989. Eu não tinha a geografia da cidade, porque eu vivia muito isolado, trabalhava num bar. Eu cheguei sozinho, me virando na vida, fui trabalhar num boteco, o que também foi uma experiência de vida muito, muito enriquecedora, trabalhar no meio de pinguços, de drogados, e ali foi uma escola de vida também. Então eu estudava de manhã e trabalhava no bar à tarde até o bar fechar, e assim eu sobrevivia no começo. Aí fomos para essa peça, então eu vivia muito ali isolado dentro daquele ambiente do bar, eu não saía, então eu não tinha conhecimento da geografia da cidade. Eu suponho que seja o atual Zé Maria Santos, o Teatro da Classe, porque era um teatro no centro, pequeno. Então eu não consigo imaginar algum outro teatro com as características da onde nós fomos ver aquela peça de teatro. Então deve ser ali. Até preciso verificar se em 89 aquele teatro estava operante, porque ele ficou depois anos fechado para reformas, enfim. Mas supostamente foi ali. E aí fomos ao teatro. Evidentemente era uma peça infantil. Os atores todos... O figurino eram personagens marinhos, então tinha um ator com figurino de tubarão, uma atriz com figurino de baleia, outra de sereia, não sei o quê. E aí o que nunca saiu da minha cabeça é que o tubarão tentava comer os outros peixinhos, ou pegar os outros peixinhos. E aquilo foi mágico para mim, porque eu nunca tinha entrado num teatro, né? Vivia na roça até então, cinema então foi só ser mais tarde também. Quando eu saí da casa dos meus pais, eu saí da casa dos meus pais em 88, a energia elétrica na casa do meu pai chegou em 89, e a gente está falando aqui do Paraná, aqui, tudo bem, era uma colônia rural, mas era Paraná, mas a energia elétrica chegou em 89, então a gente não tinha acesso a absolutamente nada. O pai só tinha lá um rádio velho de pilha, que de vez em quando ele ligava, porque eram umas pilhas grandes, era uma família muito humilde, de agricultores, então ele, nem pilha ele gastava. Então a gente não tinha acesso a nada, então não tinha esse conhecimento, né? Era tudo aquela coisa do gueto ucraniano mesmo. O acesso que a gente tinha era questão religiosa. E literatura vinculada às questões religiosas em ucraniano, né? Então foi mágico descobrir o teatro. Naquele dia aconteceu uma transformação na minha vida, aquele dia eu entendi que eu queria fazer aquilo, mas sem entender o que era aquilo, eu não tinha discernimento do que era aquilo, mas aquilo foi motivador, foi mágico, e foi um caos a peça depois, porque tinha lá uns moleques, esses mesmos que viviam
lá zoando comigo, me dando lá os supapos. Eles, um ou dois deles estavam com os estiletes e cortaram as poltronas do teatro. E alguém viu, e aí da segurança, coisa assim, da organização do teatro, foi uma confusão danada. No retorno para a escola, eles quebraram o vidro traseiro do ônibus e foi um caos. Mas foi mágico para mim aquela experiência do teatro. Isso foi na quarta. Na sexta-feira, eu ansioso, esperando a professora para vir entregar a redação do livro que eu tinha lido na semana, porque eu queria conversar com ela sobre aquilo, sobre o que tinha sido aquilo, o que era aquilo, né? E aí estava bastante ansioso, com um monte de perguntas para essa professora. Ela tentava me explicar, mas as coisas para mim não faziam sentido, não conectavam, e ela ali, e ela, calma, Piá, não sei o quê, calma. Aí teve um momento que assim, ela teve uma explicação que era tão simples, tão óbvia, mas aí as coisas para mim fizeram sentido. Ela percebeu que eu não entendia, não assimilava o tipo de explicação que ela me dava, que ela começou a me explicar que aquilo era teatro, que aqueles que estavam lá eram atores, tá, mas como é que faz para fazer aquilo? Não, você tem que estudar, é uma profissão, tem uma faculdade para isso, faculdade de arte cênica, você tem que ser um ator profissional para poder trabalhar no teatro. Tá, mas eu quero fazer. Ela falou, não, mas tem que fazer curso, tem que fazer isso, tem que continuar estudando, tem que estudar muito para fazer aquilo. Mas ainda eu não estava satisfeito com as respostas. E ela, ao perceber isso, ela falou assim, olha, o que a gente está fazendo já há quase 2 anos? Você não está lendo um livro por semana? Quando você termina o livro, você não contava a história do livro? Aqui? Sim. Agora você não está fazendo uma redação do livro que você lê, da história que tem no livro? Não tem uma história em todo o livro? É. Então, é a mesma coisa. O que eles fazem lá no teatro, aquelas pessoas que estavam vestidas com aquelas roupas, são atores, é uma profissão. O que eles pegam? Eles estudam para isso, eles pegam o livro, decoram o livro, e aí contam a história do livro para nós lá na frente. Para que a gente entenda a história toda do livro sem ter que ler o livro. Em 1 ou 2 horas a gente entende a história toda do livro sem precisar ler o livro. Ah, daí fez sentido. Então você lá no bar que você trabalha, não tem uma televisão ligada lá, não fica ligado? Fica. Não tem novela passando? É a mesma coisa. Aquelas pessoas que aparecem na novela também são atores, é a mesma pessoa. Só que daí eles decoram, alguém escreveu a história da novela, igual escreve no livro. Só que em vez de ele estar no livro, pega aquela história do livro, eles decoram, alguém filma e a gente assiste na televisão. Quando a gente assiste na televisão um filme, uma novela, a gente não precisa ler o livro e entende assistindo a mesma história que está no livro. É tudo a mesma coisa. Aí aquilo foi mais mágico ainda, que as coisas, de uma forma tão simples, né, fizeram sentido. Parece uma coisa boba, mas para mim essas coisas não eram óbvias. Elas tiveram que ir acontecendo assim. Daí ela começou a falar do cinema. Eu nunca tinha entrado no cinema ainda. Ela me explicou. Tinha lá um jornal, a Gazeta do Povo. Ela foi lá, me trouxe o caderno G e mostrou que tinha uma programação. Foi mostrando que tinham teatros, que tinham várias peças de teatro. Falou assim, ó, isso aqui são peças de teatro. Você pode toda semana ver uma peça de teatro. E tem os filmes. Ela mostrou, tem que cinemas, tem um filme, você pode ir lá. Também alguém filmou a história do livro. Você vai lá numa sala escura igual a do teatro, só que em vez de ter eles lá ao vivo falando a história, tá numa tela grandona a história e você assiste o filme lá. Em vez de você assistir na televisão, você assiste numa TV gigante dentro do teatro, que era o cinema. E aí eu fiquei curioso de ir no cinema. Aí a primeira vez que eu fui no cinema, eu fui ver um filme no antigo Cine São João na Westphalen, um filme dos Trapalhões. A referência que eu tinha, porque no domingo lá passava na TV os Trapalhões também, então eu tinha essa referência, eu fui ver, vi no jornal que tinha um filme dos Trapalhões, fui ver o filme dos Trapalhões. Isso eu já tinha 15 anos de idade. Então foi foi agora, muito recente, se for levar cronologicamente a coisa. Aí cada vez mais eu fui ficando fascinado com esse universo. E aí já tinha tomado a decisão que eu queria ser ator, que eu queria fazer aquilo. Só que daí eu não tinha condições econômicas de fazer um curso de teatro, mesmo os livres que tem. Que daí eu fui descobrindo aonde tinha os cursos de teatro, deve ser o que hoje, R$200 a mensalidade de um curso de teatro, nessas escolas livres que tem por aí, mas eu não tinha condições naquele momento de pagar isso, era a lei da sobrevivência mesmo. E depois eu fui fazendo uma série de outras coisas, saí do bar, fui fazer diversas atividades,
na lei da sobrevivência mesmo, até conseguir viabilizar recursos para o primeiro curso de teatro, que foi na Companhia de Teatro Os Sátiros, que é um grupo hoje que está em São Paulo, mas são originários aqui de Curitiba. Eles tinham tido uma experiência de 10 anos na Europa, uma companhia em Portugal, retornaram ao Brasil e retornaram aqui para Curitiba. E assim que eles retornaram, abriram cursos e eu fui fazer meu primeiro curso livre de artes cênicas e teatro com eles. E ali foi onde eu comecei a ter contato. E os recursos que eu consegui para fazer o primeiro curso de teatro também foi por um caminho meio assim tortuoso. Na minha família, quem não é agricultor é cabeleireiro. Tem uma tradição na família, tem aqui alguns salões em Curitiba de familiares, de tias, de primos. Hoje, desses 10 irmãos que eu tenho mais novos, alguns trabalham nessa área de beleza, estética, né? Então, até a gente sempre faz uma brincadeira. Na família, o único que não trabalha sou eu, porque o resto ou faz roça ou é cabeleireiro, né? Para eles, ou para muitos deles, o que eu faço não é uma profissão, ser cineasta não é trabalho. Mas enfim, isso é uma outra discussão. E aí, tinha uma fase difícil ali da minha vida, sem trabalho, que eu estava próximo de alistamento militar na adolescência, me virando para lá e para cá, tentando sobreviver. E aí uma das tias que tem uma rede de salões, que só num dos salões que tem umas 20, 30 pessoas da família que trabalham, soube que eu estava numa pior nesse sentido e veio conversar comigo querendo pagar um curso de cabeleireiro, que eu me formasse um cabeleireiro também para ir trabalhar num dos salões dela. Evidentemente, com todo respeito ao profissional, a profissão do cabeleireiro, que é digna, tem vários da família trabalham, mas eu não queria aquilo para minha vida, né? Mas eu também estava numa situação naquele momento de não poder dizer não, né? De estar precisando de ajuda, ferrado, desempregado, aí vem alguém querendo te oferecer uma oportunidade de trabalho e você dizer não, aí ia complicar mais ainda a minha situação dentro da família, que já era uma situação bastante conflituosa, porque teve essa situação de eu ter saído de casa relativamente cedo em função dessas questões religiosas, de não querer ir pro seminário. Então a família, evidentemente, meus pais colocaram uma das irmãs num convento ucraniano, já a segunda num convento. Com 9 anos ela foi para um convento ucraniano. E aos 13 ela já era freira, já usava aquele hábito, já era uma freirinha, uma noviça, um termo que eu valha. Mas ela também não queria isso, né? Mas também ela não tinha coragem de enfrentar naquele momento da vida dela, que é natural, porque a gente é muito imaturo ainda, né, nessa fase da vida. E através de uma amiga ela conseguiu chegar até mim e pediu ajuda, isso nessa fase de adolescência nossa, minha também, eu ainda revoltado com essas questões ucranianas, tentei ajudar minha irmã e raptei ela do convento. E aí foi uma confusão danada, porque daí piorou a situação, fomos pegos na estrada, enfim, é um rolo danado. E ela depois acabou retornando para o convento, ficou mais quase 2 anos, acho, lá, meio que confinada, enfim. Foi um rolo danado, até depois por outros caminhos, também não muito ortodoxos, eu consegui que ela saísse do convento. Não eu diretamente, mas aí foi um conjunto de fatores que eu acabei ali me envolvendo para que ajudar ela a sair do convento. Ela saiu, casada, enfim, tem a vida dela hoje. Mas essas questões religiosas, familiares, foram muito conflituosas dentro da família. Então eu tinha uma situação delicada com a família, com essas questões, esse termo meio chavão, ovelha negra, né, que as pessoas usam. Aí veio uma tia, que é a irmã do meu pai, que é dona desses salões, me oferecer ajuda, então eu não podia negar. E me leva lá numa escola de cabeleireiro, de uma amiga dela, onde ela formava lá os outros familiares para depois trabalharem nos salões dela. E por sorte minha, né, ali foi uma sorte, então ela me levou até a escola, fez a minha matrícula, me apresentou lá para dona da escola de cabeleireiros, falou assim, olha, meu sobrinho vou pagar o curso dele e tal. Eram 4 meses de curso, todos os dias lá. Aqui na Osório, num prédio velho na Osório, deve existir essa escola ali, né?
ela esqueceu de levar talão de cheque para pagar o curso, que ela ia pagar parcelado, em 4 parcelas. Ela esqueceu de levar o talão de cheque para a primeira parcela. Mas como lá a dona da escola já eram conhecidas, ela falou assim, olha, amanhã ele traz o cheque da primeira parcela. Eu falei, não tem problema. Daí saímos dali, ela fez a minha inscrição na escola de cabeleireiro, foi lá comprar o kit cabeleireiro de presente para mim, o secador, tesoura, o instrumento, né, de trabalho do cabeleireiro. Me deu de presente e tal, para que eu pudesse usar aquilo já na escola de cabeleireiro. E aí, essa minha tia falou assim, olha, ela tinha que me entregar o cheque, o dinheiro para que eu pagasse a primeira mensalidade, ela resolveu dar o dinheiro do curso todo. Eu falei assim, já paga o curso todo lá à vista. Me deu o dinheiro dos 4 meses da escola do curso de cabeleireiro. E evidentemente eu peguei esse dinheiro e dei outro destino para ele. Claro que eu cheguei na escola, paguei a primeira mensalidade só e fiquei com o dinheiro das outras 3 no bolso. Uma semana pensando, faço ou não faço, faço ou não faço, até tomar a decisão de usar o dinheiro dela, sem ela saber, para pagar o primeiro curso de teatro. Eu fui até a escola dos sátiros e com o dinheiro contadinho, falei assim, quanto é a mensalidade? Eu não lembro quantos meses, acho que deu para pagar um semestre. Falei, então eu quero pagar já à vista o primeiro semestre do curso de teatro. E aí paguei e falei, depois eu resolvo o problema da escola de cabeleireiro. E indo lá fazer as aulas de cabeleireiro, fiquei uma semana, não apareci mais fazer as aulas de cabelo. 4 meses depois eu precisava, e supostamente estaria apto a entrar no salão cortar cabelo. Eu falsifiquei, um amigo meu falsificou um certificado do curso cabeleireiro, supostamente eu tinha feito. Até então eu já estava fazendo alguma coisa, fui trabalhar numa loja de material de construção, descarregar caminhão de cimento, tijolo, para não ir trabalhar no salão, até porque eu nem saberia cortar, ia cortar a cabeça, a orelha, o pescoço de alguém. Mas usei dinheiro para fazer o teatro, e assim que eu comecei. Né? E aí as coisas foram acontecendo, né? Continuei depois me virando e dando sequência à minha formação enquanto ator, até me profissionalizar como ator. E depois o universo foi conspirando a favor também, que daí foram vindo as oportunidades de trabalho, fiz as primeiras peças de teatro como ator, mas muito logo eu acabei migrando para a área do audiovisual. Acabei conhecendo um diretor de cinema que era gaúcho, que tinha uma escola de formação de atores para cinema e televisão no Rio de Janeiro, que formou muitos atores lá, globais principalmente, chamava-se Casa de Talentos, que não existe mais, até esse diretor chamado Manduca Quadros já é falecido. Então eu conheci ele num curso intensivo que eu acabei fazendo, focado de atores para comerciais de TV. Eu comecei a trabalhar como ator na publicidade também, fazia um comercial de TV aqui, outro ali. E aí acabei indo morar no Rio de Janeiro para poder estudar, aprofundar os estudos na área de interpretação, mas focado na área de televisão e cinema. Passei daí a trabalhar na escola, na Casa de Talentos, que era uma escola que formava, sobretudo, atores para cinema e televisão, mas também tinha outros cursos na área de televisão, cinema, roteiro, produção, direção. E eu passei então aí, ganhei uma oportunidade de trabalhar como assistente lá dentro da escola, eu estudava lá e trabalhava lá dentro. Então, com o meu trabalho, eu ajudava a pagar os próprios cursos de formação que eu fazia, mas o fato daí de eu estar trabalhando da escola me possibilitou estar 10, 12 horas por dia dentro de uma sala de aula, de uma escola, ajudando em todas as turmas os professores. Eu auxiliava os professores. Então aquilo foi muito importante para que eu fosse tendo indiretamente também um aprendizado, adquirindo um conhecimento adicional, que isso foi decisório depois para me encaminhar para fazer cinema, me tornar cineasta, começar a trabalhar no mercado, entrar no mercado como profissional, aí fazendo diversas funções, desde assistente de elétrica, maquinaria, assistente de produção. Eu fazia qualquer coisa que precisasse fazer um set de filmagem, porque eu sabia que se eu estivesse no set de filmagem, fazendo qualquer coisa, descarregando um caminhão de equipamento, se fosse o caso, eu estaria ali, tendo a oportunidade de observar as pessoas a trabalharem, com isso entender como é que funcionava a engrenagem e com isso ir aprendendo alguma coisa. E assim foi gradativamente, eu fui aí meio de intruso, entrando, cada vez mais me envolvendo nisso, e as coisas aí foram acontecendo, cada vez mais eu fui tendo oportunidade de trabalho. Então eu tive a oportunidade de trabalhar
em todas as funções dentro da cadeia produtiva do audiovisual. Então isso foi uma grande escola, foi um privilégio, foi uma grande oportunidade, porque hoje eu dou aula, inclusive, na faculdade de cinema, em vários cursos de cinema, em pós-graduação, na área de audiovisual, de cinema, e é impressionante como os cursos, como as escolas, como a academia não conversa com o mercado. E nós temos uma faculdade de cinema aqui no estado e às vezes as pessoas que saem dali, a universidade forma só pseudo-diretores e roteiristas, mas eles não sabem como funciona um set de filmagem muitas vezes, né? Então é muito complicado isso. Saem com uma visão errada do que é o mercado. Consequentemente, quando caem aqui no lado de cá do mercado, sabem fazer pouca coisa. Consequentemente, não se inserem no mercado ou têm uma dificuldade maior de inserção no mercado profissional e muitos acabam desistindo da profissão. Então eu acabei tendo esse privilégio e as coisas foram acontecendo, fui fazendo várias coisas até em 1999 ganhar a primeira oportunidade, primeiro convite para ser assistente de direção num filme, num documentário que foi feito aqui no Paraná, inclusive. Foi o cineasta Beto Carminati me deu a primeira oportunidade de ser assistente de direção no documentário dele chamado Madre, que não por acaso, Madre, sobre a história de vida de uma freira ucraniana, que foi aberto o processo já de canonização dela no Vaticano, e ele fez um documentário sobre isso. Como é que alguém se torna um santo, uma santa? Como é que funciona esse processo no Vaticano? E tem todo um rito, né, de processo eclesiástico mesmo, até que se prove no mínimo 2 milagres para que a pessoa tenha canonização, depois vira santo, tal, beatificação. Tem todo um processo, e ele fez esse filme. E por eu ter essa conexão com a comunidade ucraniana e ser de Prudentópolis, porque essa freira veio da Ucrânia em 1911 e a vida toda viveu em Prudentópolis, faleceu em Prudentópolis em 56, então foi a primeira oportunidade de assistência de direção. Nesse filme eu já tinha feito várias outras funções em diversos outros trabalhos de outros realizadores aqui no Rio, enfim. E aí a coisa foi fluindo. E aí em 2001 eu abri a minha própria produtora, que é a GP7 Cinema. E aí de 2001 até hoje, a GP7 Cinema já com 15 anos no mercado, são 37 obras já produzidas, entre longas metragens de ficção, documentário, episódios de TV, telefilmes, séries de TV, ficção e documentário. Enfim, aí as coisas foram acontecendo, mas eu sempre tive que ir tentando criar as minhas próprias condições de trabalho. Então, quando chegou num determinado momento que eu sabia muito bem o que queria, mas também tinha consciência que seria muito difícil de chegar pelo caminho natural até onde eu desejava. Então, naquele momento, ainda muito jovem também, com 25 anos, decidi que eu deveria abrir minha própria produtora, por mais complexo que isso pudesse ser no Brasil, e ainda é. Então foi mais uma parte da insanidade. Daí eu abri a GP7 Cinema, e aí desde então eu venho tentando viabilizar os projetos, a produtora, e as coisas aí foram, não facilmente, mas aos poucos acontecendo, e hoje elas já se viabilizam dentro de uma outra perspectiva, né? E aí dentro desse contexto todo, com esse histórico, né, ucraniano, familiar, chegou num determinado momento que eu precisei retomar, me reconectar com essa questão ucraniana, familiar, cultural. E isso, então eu fiquei anos afastado dessa questão, da temática, renegando quem eu era. Durante muito tempo cheguei a ter raiva de ser ucraniano, de ter tido essa origem, mas com o tempo e à medida que as coisas foram acontecendo, e tem algo na vida da gente que só o tempo traz, que é o discernimento e o amadurecimento que só o tempo traz, à medida que a gente vai abrindo, de certa forma, a cabeça, o universo e essa questão cultural. Então os livros me proporcionaram isso, fizeram essa pequena ação que essa professora fez. Ela através dos livros ela me mostrou um outro mundo possível, que eu não estaria aqui se não tivesse sido essa professora. Certamente eu teria ido por um outro caminho, que eu andei na minha adolescência ali no fio da navalha, já ali no limite da marginalidade, envolvido com drogas, enfim, uma série de questões. Mas esse contato com os livros, e depois
com as artes cênicas, com o cinema, me ajudou, evidentemente, a ter uma outra perspectiva sobre a vida, sobre essas questões todas. E aí, com o distanciamento e com o olhar de fora, e com o amadurecimento do tempo, eu pude enxergar, daí de outra ótica, o quão importante tinha sido aquela experiência ucraniana na minha vida para minha formação enquanto ser humano. Algo que eu reneguei, mas depois eu vi uma outra perspectiva, que aquilo tinha sido muito importante para minha formação pessoal, humana. Então, o que era algo que eu renegava, tinha raiva, tinha vergonha, passou a ser algo que eu me orgulho muito, né, de ter tido essa experiência ucraniana, porque eu tive o privilégio, até meus 11 anos de idade, ter vivido dentro de um contexto de um século atrás que os ucranianos preservam, ainda hoje em Prudentópolis. Naquele gueto, então aqueles valores culturais, familiares, religiosos que os ucranianos preservam. Então eu consegui entender a cabeça dos meus pais também, dentro do universo deles, que sempre viveram dentro daquilo. Era o que a forma cultural deles, foi o que foi passado a eles, foi o que eles aprenderam. Então, quando eu entendi a importância disso tudo e que aquilo tinha sido de grande valia, aí eu percebi que eu tinha um problema comigo mesmo, que eu precisava me aceitar. Essa era a questão, que daí eu tinha renegado tudo isso, né? Eu tinha me afastado disso tudo, me revoltado contra aquilo tudo, mas eu precisava me reaproximar disso. Então não bastava mais simplesmente chegar lá, voltar até a casa dos pais, falar assim, olha, desculpa aí pelas, né, essas confusões todas da adolescência e do passado, porque era algo que estava muito além disso, né? Era uma questão de me aceitar também como ucraniano. E aí foi então que eu passei a usar o próprio cinema como ferramenta de superação dessas questões pessoais também. Aí o primeiro filme que eu fiz retratando as questões ucranianas, que é um documentário de longa-metragem de 2005, chama-se Made in Ucrânia, que retrata a história da imigração ucraniana no Brasil. Então, na verdade, o filme Made in Ucrânia foi mais do que apenas uma obra audiovisual. Foi um acerto de contas comigo mesmo, com o meu passado, com a minha história, com a minha família, e era um processo de depuração, de autoaceitação como tal, como ucraniano. E aí eu fiz o Meio da Ucrânia, que retrata a história da imigração ucraniana no Brasil por completo. Nós tivemos 3 levas de imigração ucraniana no Brasil, cada uma em épocas diferentes, com um tipo de ucraniano muito específico em cada uma delas e por motivações também diferentes. E por ter essa relação com essa questão da imigração ucraniana, essa temática da imigração, ela inevitavelmente habita o meu imaginário e a minha filmografia. Então aí só com a Ucrânia eu já fiz 3 filmes de longa-metragem. O Meio da Ucrânia foi o primeiro. Agora, nesse momento, está em cartaz nos cinemas do Brasil o longa Ivan, que retrata a história de vida de um imigrante ucraniano refugiado de Segunda Guerra. É um cara que veio na 3ª leva de imigração ucraniana para o Brasil, pós-Segunda Guerra, como refugiado da Segunda Guerra Mundial. Vieram 7.200 ucranianos para o Brasil. E o Ivan é um deles, e ele vive aqui em Curitiba, aqui no Bigorrilho, muito próximo aqui da onde estamos. E ele vivia numa aldeia rural na Ucrânia, em 1942, quando os nazistas invadiram a então União Soviética. Ele foi sequestrado pelos nazistas e levado para trabalho forçado na Alemanha. Ficou de 42 a 45 nos campos de trabalho forçado, sobreviveu a essa experiência, porque a maioria dessas pessoas que iam para esses campos de trabalho forçado na Alemanha não resistiam às atrocidades que eram lhes impostas. E quando terminou a guerra, ele foi liberto pelas forças aliadas. Os americanos chegaram até a região de Hanover, onde ele estava, nos campos de trabalho forçado. Ele simplesmente daí não pôde voltar para casa, para a Ucrânia, porque os russos já tinham dominado a Ucrânia de novo. A Ucrânia naquele momento fazia parte do bloco soviético, e os russos consideravam essas pessoas traidoras, porque supostamente estariam ajudando Hitler contra a União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Mas ele foi sequestrado, né? Então ele não teve escolhas. Então não podia voltar mais para sua própria casa.
não sobrou outra alternativa a não ser ele ir para algum lugar no mundo, e ele acabou vindo para o Brasil, parando aqui em Curitiba. Chegou em 48, em Curitiba, como refugiado da Segunda Guerra Mundial. Aí quando ele viu o filme, O Meio de Ucrânia, em 2006 foi lançado, após ele ver o filme, ele me procurou e me entregou os diários da vida dele, com toda a experiência dele relatada nas memórias dele, todas as atrocidades que ele e a família passaram, não apenas ele na mão dos nazistas na Segunda Guerra, mas a família na mão dos soviéticos, no regime polonês, um determinado período que eles viveram na infância dele, e me entregou os diários da vida dele, e aí a partir desses diários eu fiz o Ivan, que é o retorno dele, na verdade, 68 anos depois, já aos 91 anos de idade, revisitar o passado dele. Então eu acabei depois, essa questão ucraniana, trazendo muito para a minha filmografia. São 3 longas já com a Ucrânia, agora tem um outro filme que eu vou filmar parte na Ucrânia também, então hoje eu tenho essa relação dupla. Hoje sou um cidadão ucraniano também, depois que eu resolvi essa questão comigo mesmo, psicologicamente, me assumi como tal, e dei entrada na minha carteira de ucraniano, documentação do ucraniano, hoje saiu inclusive ano passado, e aí essa questão das imigrações eu exploro muito na minha filmografia. Já fiz uma minissérie aqui para a RPC TV sobre a colônia Sicília, que foi uma colônia de imigrantes italianos, anarquistas, que tivemos em Palmeira entre 1890 e 1894. Foi a única experiência anarquista na América Latina. Então ali teve um italiano, Giovanni Rossi, que conseguiu montar essa colônia de imigrantes ali anarquistas, com 300 e poucos imigrantes italianos. Durou só 4 anos essa experiência, então a gente produziu uma minissérie de época, de ficção, reconstituindo, construímos uma vila cenográfica. Já retratei a história da imigração polonesa também, japonesa, e aí isso acaba refletindo, né, no processo profissional. Eu tenho sempre uma preocupação de tentar fazer obras audiovisuais que retratem de alguma forma a nossa própria história enquanto paranaenses, enquanto brasileiros, ou a nossa condição humana, filmes que façam direto ou indiretamente um retrato, um resgate histórico, político e cultural, porque já é tão difícil fazer audiovisual no Brasil, né? Então que eu tento que as obras não sejam apenas entretenimento. Claro que todas são entretenimento, faz parte do jogo, mas que além de entretenimento, elas também tragam algum outro valor agregado. O próximo filme que eu vou dirigir, produzir, de longa ficção, chama-se Entre Linhas, que é uma história um longa de ficção inspirado numa história real que aconteceu aqui em Curitiba em 1971, com uma estudante de 17 anos na época. A personagem real está viva ainda. Ela foi presa pela DOPS, pelos militares, e torturada por 10 dias, passou por todos os procedimentos de tortura que se possa imaginar aqui em Curitiba e em Foz do Iguaçu também ela foi torturada, porque os militares tinham suspeitas que ela tivesse envolvimento com o movimento de estudantes subversivos, que eles assim diziam, e torturaram ela por 10 dias sem ela ter envolvimento com nada. Depois de 10 dias a menina de torturas, atrocidades, os militares levam ela até a casa dos pais. Desculpem, foi engano. Entrega a menina toda estraçalhada, só com essa frase: desculpa, foi engano. Então essa é uma história que agora eu vou filmar, que é uma história que resgata, é um recorte da ditadura brasileira a partir do Paraná, porque a gente fala muito pouco do que aconteceu aqui no Paraná no período da ditadura, né? Então esse filme vai retratar isso. Então, de forma geral, esse é o meu histórico até aqui, né? Então essas questões todas estão conectadas, as escolhas de vida estão conectadas, né, com esse processo, né, de chegada até aqui, né? Então espero conseguir chegar até o objetivo final, que está longe ainda de ser alcançado, mas eu fiz uma escolha de vida, que é trabalhar como diretor de cinema, como roteirista. Agora tenho voltado a atuar gradativamente, mas mais por uma questão de diletantismo mesmo do que propriamente profissionalmente, para me divertir um pouco também no meio disso tudo, desse caos todo que é um set de filmagem. Tenho voltado de vez em quando a fazer algumas participações como ator para uma questão mesmo de
diversão, de divertimento, de coisa de prazer. Na verdade, eu amo tudo que faço. Eu acho que fazer cinema, fazer audiovisual sempre foi e continuará sendo algo complexo, difícil. Então, mas quando a gente ama o que faz e faz com convicção e tem convicção por que faz, as coisas ficam menos difíceis. E é isso. Tudo que a gente deseja enquanto cineasta é que as obras que a gente faz, de alguma forma, encontrem ressonância no público, seja ele qual for, porque toda obra audiovisual vai ter seu público. É isso. Agradeço a oportunidade. Foi um prazer participar aqui do projeto Memórias de vocês.